Olá, nesse módulo agora nós vamos trabalhar um pouco sobre o evangelismo dentro de um pequeno grupo. Como o pequeno grupo pode executar ações evangelísticas e como essas ações podem atrair as pessoas para Cristo, pode alcançar as pessoas para Cristo. Então, esse é um dos passos importantes, né, de um pequeno grupo, é que ele tem uma missão. O pequeno grupo precisa ter uma missão. Nós vimos isso anteriormente, que o grupo tem que ter um sentido claro de missão, tem que saber exatamente para que ele existe. Ele existe para adorar a Deus, glorificar a Deus, edificar os crentes, mas alcançar pessoas para Cristo através da evangelização. Então, como acontece um evangelismo dentro de um pequeno grupo? Muito bem, a evangelização no pequeno grupo deve acontecer, em primeiro lugar, sob a liderança do seu líder. O líder do pequeno grupo, ele deve manter esse pequeno grupo focado na evangelização, ou seja, não deixar que o pequeno grupo ele se dedique apenas à edificação dos crentes, à comunhão, mas também e de modo intencional à evangelização. E esse líder, ele precisa conduzir o grupo nessa tarefa, ele tem que ser o modelo, o exemplo, né, para esse grupo. E então, cada membro do grupo deve ser treinado para a evangelização, deve ser capacitado para a evangelização e deve ser estimulado, levado pela sua liderança, pela liderança do grupo, a cumprir 6 passos na direção de alcançar uma pessoa para Cristo. Então, o primeiro passo é alistar pessoas para Cristo, fazer uma lista, uma relação de pessoas que ele quer alcançar. Ou seja, cada membro do grupo deve participar de um processo de seleção de pessoas para ele evangelizar. Você pode até achar estranho essa ideia de selecionar. Jesus selecionou seus discípulos e a primeira tarefa dele foi selecionar, depois ele evangelizou seus discípulos e depois ele discipulou e depois ele enviou. Então, a evangelização intencional é aquela em que eu desejo evangelizar pessoas, eu tenho em mente as pessoas que eu quero alcançar com o evangelho, e eu então, de maneira intencional, eu vou fazer uma relação com o nome dessas pessoas que eu quero alcançar, para que a cada dia, todos os dias, eu coloque essas pessoas diante do Senhor. Não é suficiente apenas a gente manifestar o desejo de evangelizar. Não é suficiente apenas a gente desejar evangelizar, a gente precisa dar passos práticos na direção da evangelização. Então, se o grupo não tiver um alvo evangelístico, um desafio evangelístico, ele corre o risco de girar em torno de si mesmo, de virar um fim em si mesmo. E assim ele se torna raquítico, né? Eu estive há um tempo atrás, alguns anos atrás, dando um treinamento de evangelização para pequeno grupo, numa igreja em que os pequenos grupos já existiam. Tinha pequeno grupo, só que os grupos não evangelizavam, eles não cresciam. Então, eu fui levado ali para dar um treinamento específico de como fazer evangelismo através de pequeno grupo. E é interessante que no intervalo, um dos intervalos do treinamento ali para um cafezinho, uma senhora me abordou dizendo assim, olha, que bom que a gente está vendo, né, essas ferramentas, porque pequeno grupo é muito importante. Eu mesmo faço parte de um pequeno grupo, e ela chama um grupo familiar, e esse nosso grupo é um grupo que tem mais de 30 anos. E ela disse assim, literalmente, né? É um grupo muito unido, agora a gente está perdendo algumas pessoas por causa da idade, alguns já faleceram. Ficou claro ali que aquele grupo não tinha visão de evangelização. Aquele grupo era um grupo de comunhão, né? Era um grupo apenas para comunhão, as pessoas se sentiam bem em se encontrar, elas se sentiam bem em se relacionar e talvez elas nem estivessem abertas para receber outras pessoas, nem mesmo outras pessoas da igreja. Então aquele grupo, ou aquela igreja tinha um desafio de fazer com que seus grupos familiares se tornassem instrumentos de evangelização para o crescimento da igreja. Então, o primeiro passo para que isso aconteça é fazer uma relação das pessoas que cada membro do grupo quer alcançar. Nós vimos no nosso módulo anterior que há um momento na reunião do grupo que é dedicado à evangelização, ou seja, a orar, a interceder pelos perdidos,
por pessoas que foram alistadas. Agora, nós estamos aprendendo a dar os passos necessários para que o evangelismo aconteça. Então, cada membro do grupo alista uma relação de pessoas, coloca numa listinha, numa ficha, né, uma relação de pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento, seja parente, seja colega de trabalho, seja amigo, seja vizinho, pessoas que ele quer alcançar. Então ele relaciona essas pessoas, faz uma listinha. Então cada membro faz isso e durante os encontros do grupo eles oram por isso, mas ao mesmo tempo cada membro é desafiado a compartilhar o evangelho com essas pessoas. Então, depois de alistar essas pessoas, orar por esses alistados, é o que a gente já viu. Então esse é o segundo passo. Primeiro passo, aliste pessoas que você quer alcançar para Cristo. Segundo passo, ore por essas pessoas, ore sozinho. Ore nas reuniões do seu grupo, naquele momento dedicado à evangelização, ore também nas reuniões da igreja, nas demais reuniões da igreja, de modo que essas pessoas sejam um alvo constante de oração. Depois de orar, de dedicar-se à oração por essas pessoas, pela salvação delas, é importante que você dê um outro passo na direção de alcançar essa pessoa para Cristo, que é procurar se aproximar dessa pessoa, criar estratégias de aproximação para que você tenha um relacionamento estreito com essas pessoas. A evangelização é muito mais fácil quando nós a fazemos através dos nossos relacionamentos. É muito mais fácil evangelizar uma pessoa que conhecemos, uma pessoa com quem nos relacionamos, do que um estranho. Então, esse é o terceiro passo, aproximar-se dos alistados, ou seja, procurar estratégia para estabelecer um verdadeiro relacionamento, um relacionamento honesto, em que a pessoa não perceba que você está apenas querendo fazer proselitismo, que ela perceba que você se interessa de fato por ela, que você não é apenas alguém querendo fazê-la mudar de religião. As pessoas desconfiam muito quando a gente não demonstra interesse genuíno por elas, não demonstra amor. Então, aliste pessoas, ore por essas pessoas que você alistou, depois aproxime-se dessas pessoas, procure estratégias de aproximação delas e depois que você estiver já se relacionando com essas pessoas, se forem pessoas já que você conhece, já se relaciona, isso já facilita, mas se não, você precisa criar os mecanismos de aproximação. E aí você ofereça uma literatura evangelística para essa pessoa. Uma vez que você se tornou próximo dela, se você estabeleceu um relacionamento, compre literatura evangelística, invista um pouquinho do seu dinheiro na obra missionária. Existem bons livros aí nas nossas editoras, né, na nossa editora presbiteriana, na Cultura Cristã. A gente tem outras editoras aí que têm excelentes livros de cunho evangelístico, com mensagem evangelística, livros pequenos, né, porque a pessoa não crente ela assusta quando o livro é grande, né, mas livros que contam a história da redenção, né, que conta a história da queda, né, da criação, da queda, né, da redenção, da glorificação, em que a pessoa se enxergue nessa história. Então, compre literatura e ofereça. Você pode oferecer folheto, você pode oferecer porções da Bíblia, o Evangelho de João, por exemplo, que é muito indicado para esse tipo de conexão com o não crente, né? Para esse tipo de ação evangelística. Nos primeiros momentos, a pessoa vai saber quem é Cristo e o que Ele fez por ele, né? E existem outros recursos de literatura que você pode aproveitar e oferecer, tá certo? Então, aliste as pessoas que você quer alcançar, ore por elas, se aproxime delas, ofereça uma literatura evangelística, depois compartilhe com essa pessoa o plano de salvação. Quando você se aproximou da pessoa, quando você se relacionou com a pessoa, você naturalmente ganhou o direito de ser ouvido por ela. Então você pode compartilhar com ela o plano de salvação. Aí, nesse ponto, é importante saber se você já aprendeu a compartilhar o plano de salvação. É bom lembrar que o plano de salvação não é uma mensagem aguada, não é uma mensagem qualquer, pode ser uma mensagem amorosa, mas pode não conter o Evangelho. O plano de salvação, ele tem começo, meio e fim. Ele apresenta a pessoa e a obra de Jesus e a nossa responsabilidade em recebê-lo ou não como nosso Salvador. Então, se você não conhece ainda o plano de salvação, você pode também depois encontrar esse recurso junto à APECOM. A APECOM também tem para oferecer esses treinamentos na área de evangelismo pessoal, por exemplo, né?
onde você aprende a compartilhar com as pessoas que você alistou, as pessoas por quem você ora, o plano de salvação. Bom, o que fazer com a pessoa que você alcançou para Cristo, né? Então imagine que você aprendeu a compartilhar o plano de salvação, você doou uma literatura, e isso criou uma ponte para você compartilhar o evangelho com a pessoa que você quer alcançar. Uma vez que você alcançou essa pessoa, você deve então procurar integrar essa pessoa no meio da igreja, ou seja, integrar o novo convertido no contexto da igreja, no seio da igreja, na comunhão da igreja. A evangelização, ela precisa integrar as pessoas, né? É dessa maneira que as pessoas são discipuladas, é dessa maneira que as pessoas recebem a atenção devida, é dessa maneira que elas são preparadas para receber o batismo e professarem a sua fé. Então, a integração significa que, após levar a pessoa a Cristo, por meio da apresentação do plano de salvação, você agora vai caminhar com ele até o batismo, fazendo com ele um discipulado básico, um discipulado que é específico, né, para a preparação dessa pessoa para o batismo. Isso também pode ser feito pelo membro do grupo. Pode ser feito pelo membro do grupo, pode ser feito por você que faz parte de um pequeno grupo, né? O seu líder precisa coordenar isso. Ou isso é feito, esse acompanhamento, essa integração, ou ele é feito através de um pequeno grupo de discipulado, através de um discipulado pessoal, mas ela precisa acontecer usando um discipulado que prepare a pessoa para a membresia da igreja. Mas a integração também inclui você envolver a pessoa com a igreja. Tem muita gente que participa do grupo, frequenta o grupo, mas ele não quer ir à igreja. Então, parte do seu trabalho de evangelista e que faz parte de um pequeno grupo é fazer com que a pessoa não frequente apenas o pequeno grupo. É que o pequeno grupo seja apenas a ponte para que ela possa se integrar à igreja, aos demais irmãos, para que ele saiba que ele tem outros irmãos, para que ele saiba que a igreja é muito maior do que aquele pequeno grupo e que ele pode e deve, então, se relacionar com essas pessoas. Ele precisa também de uma adoração comunitária com a igreja, com a congregação toda. Então, esses 6 passos são importantes na tarefa de evangelização do grupo, né? Como é que acontece o evangelismo no grupo, né? Então, recapitulando aqui, a evangelização no grupo, então, acontece primeiro com o alistamento de pessoas, fazendo uma relação de pessoas, cada membro do grupo, para apresentar a Cristo. Segundo, orando por essas pessoas, para que Deus quebre as cadeias, liberte, que abra a porta para que você possa apresentar o plano de salvação. Terceiro, através da aproximação com essas pessoas. Nós precisamos aprender a nos relacionar com essas pessoas, nos aproximar delas, para que assim a gente construa relacionamentos saudáveis, relacionamentos intencionais, né, e honestos, e assim a gente consiga compartilhar o evangelho. Após isso, você deve procurar oferecer uma literatura evangelística para ela, a Bíblia, o Novo Testamento, ou um outro livro que apresente o plano de salvação. Depois, converse com ela sobre o que ela está lendo. Procure saber quais são as impressões que ela está tendo daquilo que ela está lendo. Procure saber quais são as dúvidas que ela tem em mente com base naquilo que ela está lendo, né? E aí então você começa a interagir com essa pessoa. Você também tem que ler o livro que você deu para a pessoa, para que você possa ajudá-la na compreensão daquele conteúdo. Após isso, você está pronto, né? A porta está aberta para que você apresente a essa pessoa o plano de salvação, que deve ser objetivo, apontando para a pessoa, para a obra de Cristo, para a responsabilidade que essa pessoa tem de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para apresentar o plano de salvação, você precisa se capacitar para isso, você precisa aprender a compartilhar de maneira objetiva, né, e o plano de salvação e completa também, né, para que ele possa entender exatamente o passo a passo da salvação. E por último, você deve então integrar esse novo convertido no seio da igreja através do grupo pequeno, através do pequeno grupo, né, e através do discipulado e da pública profissão de fé. Muito bem, outro aspecto importante do evangelismo é que o grupo ele deve ser conduzido pelo líder, né? O líder não pode manter o grupo apenas no ambiente externo. Ele precisa conduzir esse grupo também a participar dos eventos de evangelização da igreja. Toda igreja deve fazer constantemente, né? Eu imagino que deve ser assim periodicamente, mas não muito distante um evento do outro,
cultos especiais com o objetivo de alcançar pessoas para Cristo. Nesses cultos, quando a igreja realiza chamados, que algumas igrejas chamam de culto de colheita, né? São cultos de evangelização, todos os grupos devem se mobilizar e mobilizar os seus membros para trazerem os seus visitantes, as pessoas que são convidadas por eles ou as pessoas que eles alistaram para esses eventos no templo. Então o evangelismo é feito de forma pessoal, é feito no ambiente do grupo também. É possível que você faça um encontro aí a cada 2 meses, um encontro em que a mensagem seja evangelística, mas é importante que o evangelismo aconteça também no seio da igreja, no contexto geral da igreja. Ou seja, a igreja precisa organizar eventos especificamente evangelísticos, proporcionando assim aos grupos a oportunidade de levar os seus membros para esses cultos com os seus convidados e assim o grupo possa crescer. E dessa maneira o grupo deve ser levado a se reproduzir. Um prazo bom é no máximo 1 ano, né, para que o grupo possa se reproduzir. E essa reprodução acontece à medida que o grupo cresce. Que Deus te abençoe.